Campina Grande, terça-feira, 5 de setembro. Hoje comemora-se o Dia Oficial da Farmácia, o Dia da Juventude e o Dia da Amazônia. E por falar na Amazônia, nós, como cidadãos, precisamos de orar muito pelo estado da Amazônia, até porque o nosso país hoje tem sido visado por muitas nações que estão de olho na Amazônia por conta daquela mata que, segundo afirma-se, é o pulmão do mundo. E a gente sabe que ali, naquela região, há muitos minérios, ouro, diamantes, há muita riqueza no subsolo. E é por isso que muitos países estão de olho na Amazônia. Por isso, nesse momento, no início do nosso programa, nós vamos orar, principalmente durante esta Semana da Pátria, para que Deus guarde o nosso país, guarde a nossa nação, possa ser preservada também toda aquela floresta amazônica, enfim, para que Deus proteja as fronteiras de nossa nação. Oremos, portanto. Pai, muito obrigado por este momento, quando nós estamos iniciando mais um programa. Desta feita, levantamos um clamor pelo estado do Amazonas, principalmente aquela mata amazônica. Guarda, Senhor, toda aquela região, que ela seja preservada para que nós não venhamos com tristeza ver aquela nação, aquele estado da nossa nação totalmente explorada de forma ilegal, ilícita. E, ó Deus, portanto, que Tu envies anjos para guardar toda a fronteira do nosso país, em especial o estado do Amazonas. Portanto, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e abençoe a nossa nação durante toda esta semana, principalmente nesses dias em que nós estamos celebrando a Semana da Pátria. Portanto, nós te rogamos, agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Continuemos orando para que Deus possa abençoar a nossa nação, porque estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão e você ouvirá também dentro de instantes uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Antes, porém, eu quero lembrar a todos os nossos amigos, telespectadores, internautas que residem em Campina Grande, nesse próximo dia 7 de setembro, a nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, estará, através do Departamento dos Soldados de Cristo, desfilando durante a celebração do dia 7 de setembro. Estaremos ali, portanto, na avenida principal, desfilando com o nosso 2º Batalhão, sob o comando do Coronel Levi Porto de Moraes, auxiliado pelo nosso maestro, nosso irmão Diácono Rinaldi. Você que deseja estar conosco, prestigiando aquele evento cívico, compareça, vá à avenida principal ver o desfile do Departamento dos Soldados de Cristo. Eu agradeço a todos quantos estiverem prestigiando, principalmente os pais de todas as crianças. Estaremos contando com a banda do Departamento dos Soldados de Cristo, do 1º Batalhão, que vem direto da cidade de Guarabira, dar todo o apoio ao nosso desfile. Portanto, compareça neste dia 7 de setembro, durante o desfile, estaremos ali na avenida representando, a Igreja do Calvário estará representada pelo Departamento dos Soldados de Cristo. Quero deixá-los agora com esta belíssima música interpretada pela um dos cantores do ministério da LPC, e em seguida o pastor Antônio Júnior estará trazendo a reflexão da palavra de Deus. Eu quero ser
transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meus irmãos, eu desde os 7 anos de idade frequento igreja. Mesmo em meio à adolescência, em que passei um tempo fora dela, mas eu sempre tive contato com as coisas que aconteciam na igreja. Eu vivi para ver o meu pai, que antes dizia que o Deus dele era a sua casa, se render a Cristo após anos e anos de oração da minha mãe. Mas o que me chamava a atenção era os cuidados de Deus para com o seu povo, no que se refere à provisão. Sim, ouvi muitas histórias, testemunhos de verdadeiros milagres financeiros no meio do povo de Deus, e como aquilo me impressionava. E por providência, minha esposa contou mais um episódio desse que acontece na vida de um crente. E eu perguntei a ela se ela tinha colado ou visto o meu sermão. Ela disse que não. Mas como eu ficava impressionado de ver esse agir de Deus no cuidado com os seus filhos, com o seu povo. Era como se eu estivesse vendo Deus com um sorriso no rosto, se alegrando com a alegria daquela pessoa e sua família. Quando algo financeiro acontecia na história em que a necessidade era suprida e transbordava para as outras pessoas, isso enchia os meus olhos e o meu coração de alegria. Vivi tempos áureos em que o desapego era tão grande de coisas materiais, que eu via a história de pessoas extremamente convictas, doando, por exemplo, o seu carro para outra pessoa que necessitava. Eu vi muitos movimentos de igreja, ou melhor, eu ouvi as histórias que os meus familiares contavam, que o meu irmão contava, de verdadeiras
ofertas que se eram dadas na igreja, ofertas volumosas, ofertas generosas, e que faziam com que a igreja tivesse a sua provisão, a abertura de novos trabalhos, a necessidade de um irmão sendo suprida. Era algo corriqueiro, era algo que acontecia semanalmente. Havia naquela época uma generosidade muito grande e que me chamava a atenção. Eu entendo que vivemos uma tendência muito difundida nos meios eletrônicos, nas mídias em geral, em que os crentes não atentam, passam desapercebidos com o perigo do materialismo, e não é isso que nós extraímos de revelação das Escrituras. O materialismo é quando há uma preocupação com coisas materiais, levando as pessoas a uma alucinada corrida do ter. Certo dia, eu ouvi um rapaz que desde criança tinha colocado na cabeça de que ele queria ser rico. Pois quando ele chegasse à riqueza, ele pensava que os seus problemas acabariam. Ele é um digital influencer e conta o mesmo que conseguiu o seu carro, a sua conta bancária gorda, satisfatória, a sua casa com piscina, e então no auge da sua riqueza, daquilo que ele tinha sonhado e conquistado, ele pensou em suicídio. Ele entrou em depressão. Não precisamos chegar à riqueza material para perceber que isso não faz sentido e que não preenche o nosso vazio. Mas por outro lado, não podemos deixar de citar o drama de muitos que enveredaram pelo caminho da teologia da prosperidade. Enganados em sua vaidade e ganância, eles pensavam que Deus seria subserviente a eles, levando-os a enriquecer simplesmente porque acharam que Deus, sendo dono do ouro e da prata, iria distribuir as riquezas ou uma porcentagem da riqueza com os crentes. Essa teologia levou muitos à riqueza, de fato, levou muitos a enriquecerem. É só você olhar as fazendas, não é? Os templos suntuosos, os helicópteros. Certo dia eu estava vendo, eu gosto muito de questões de aeronave, eu gosto muito de assistir. E eu estava assistindo quem eram os brasileiros, 15 brasileiros que tinham aeronave. 3 desses brasileiros eram líderes de igrejas que pregam a prosperidade. E ambos tinham helicóptero e jatinho. Aqui funciona. A teologia da prosperidade funciona para eles, mas não funciona para a igreja, porque não é isso que a Bíblia revela. O apóstolo Paulo, ele é um especialista, digamos assim, nesse assunto. Ele mesmo incentivou a igreja a viver de forma simples, generosa e contente. Para Paulo, não existia esse perigo de ficarmos refém da riqueza. Isso vai justamente de encontro à vontade de Deus. A subserviência não cabe aos dois. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do dinheiro. Não tem como você ser subserviente aos dois. Amar a Deus envolve o completo, as emoções, a alma, a mente e as forças.
Mateus, escrevendo o capítulo 22, verso 37, uma fala de Jesus, respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quem devota a sua vida a Deus de forma leal é, na verdade, um adorador e se entrega de maneira total e não se divide com as paixões do mundo e suas posses. E quem devota a sua vida, tempo e dons, acumula tesouros, não terrenos, mas tesouros eternos. Portanto, na ideia do texto que nós hoje aqui estamos vendo, Deus vai suprir a necessidade. Eu entendo que a primeira lição que podemos tirar aqui é a seguinte: não se preocupe com o material. Não se preocupe com o material. O nosso fôlego de vida é Deus quem concede, amém? Se nós fizermos a nossa parte, exercendo as nossas profissões, o nosso trabalho, de forma que tenhamos cuidado e diligência, de forma que viemos a buscar a orientação e o cuidado de Deus, a proteção de Deus, isso consequentemente, irmãos, redundará naquilo que o próprio Deus revela em sua palavra, e Ele é fiel a cumprir com a sua palavra. Ele há de fato de prover. Portanto, nós não precisamos ficar preocupados com o material, porque Ele de fato é o que nos sustenta, é Ele que supre as nossas necessidades. E ainda numa fala do próprio Jesus no Sermão do Monte, um texto clássico, ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Na ideia de Paulo, então, ao escrever aos Filipenses, ele relembra o quanto aqueles irmãos entendiam a revelação da palavra de Deus, o quanto aqueles irmãos de fato eram generosos, e eles foram tremendamente usados por Deus para manter não só a missão de Paulo, mas a própria vida do apóstolo. Eles investiram na vida do apóstolo e no ministério do apóstolo, na igreja. Aquela igreja de Filipos, ela foi a única naquele momento a atender a necessidade de Paulo. E Paulo estava muito grato por isso. Ele via a provisão de Deus através da vida daqueles irmãos. E ele expressa essa ideia no versículo 15, quando ele diz: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao dar e receber, senão vós somente. A igreja de Filipe, então, ela se destaca nesse momento, porque os irmãos entenderam aquilo que é princípio das Sagradas Escrituras, aquilo que já tinha sido partilhado com os evangelistas, aquilo que já tinha sido revelado por Deus, que era melhor dar do que receber. E a igreja de Filipenses, ela entendeu de forma tão clara isso, que ela se destacou diante das outras igrejas, porque então Paulo vai dizer assim: vocês, quando eu saí da Macedônia e tive que viajar, as outras igrejas não se ligaram que eu precisava do meu mantimento, que eu precisava que viesse a suprir as minhas necessidades, mas Deus não deixou que isso acontecesse e levantou vocês, filipenses, para me ajudar. Como é importante, fundamental, necessário conservar em nossa memória o favor de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Não só as marcantes, mas sobretudo as que passam desapercebidas, como Irama disse aqui. Deus sempre age em nosso favor, por isso bendiremos a Deus em todo o tempo. Isso me leva a uma segunda lição.
Deus nos dá o sustento. A atitude dos filipenses foi além das expectativas. Eles entenderam a importância do sustento do apóstolo. Por quê? Porque eles, até mesmo em meio ao trabalho em outra igreja, eles não mediram esforços para ajudar o apóstolo quando ele estava em Tessalônica. Olha a mentalidade dos filipenses. Ele estava em outra igreja, estava na igreja de Tessalônica. Mas os filhos disseram, não vamos mandar não, porque ele está em outra igreja. Não. Vamos mandar a oferta para o apóstolo. Vamos mandar a oferta para ele. Vamos mandar a oferta para a igreja de Tessalônica. Vamos suprir a necessidade deles. Que consciência maravilhosa, irmãos. Que consciência que nos constrange. E o verso 16 diz: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então o apóstolo Paulo está capaz, essa igreja de Filipe, ou igreja abençoada, porque ela mandava recorrentemente as ofertas. Recorrentemente ele mandava a oferta, não é? Quando ele diz também uma e outra vez me mandaste o necessário. Então é a ideia de fato que mesmo que outra igreja fique indiferente com a necessidade do apóstolo, mas Deus, que é o nosso sustentador, levantou a igreja de Filipe. E isso consequentemente é uma lição. Quando Jesus trata sobre a importância dos filhos de Deus, ele usa a analogia da erva do campo. Na ideia, o homem deveria observar o cuidado de Deus, pois o mesmo tem cuidado dos seus nos mínimos detalhes, inclusive aquele cotidiano que é ter roupa, veste para se proteger do frio ou do sol. Nesse simples exemplo, mostra Deus o seu cuidado para cada um de nós, o seu zelo e a sua providência. Mateus capítulo 6, versos 28 a 30, ou só o verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. O apóstolo Paulo, ele vai deixar claro que não é um mercenário, como muitos outros da época. Não era mais um charlatão que se aproveitavam da generosidade do povo. Mas pelo fato dos filipenses terem levantado os recursos necessários para enviar o seu líder, Paulo quis destacar a provisão de Deus usando essa igreja. Verso 17 e verso 18 diz: não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Verso 18: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Acredito que você há de convir o motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade deste estudo. O tempo exíguo não permite que nós exponhamos toda a exposição da palavra, mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Antes, porém, eu quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que residem em Campina Grande. Você está convidado neste dia 7 de setembro, prestigiar o desfile pela ocasião desta data cívica, 7 de setembro, a data da nossa independência. Vocês todos devem estar lembrados que Dom Pedro I, ele deu às margens do rio Ipiranga o brado de liberdade ou morte. Nós estamos vivendo um momento muito difícil pelo qual a nação brasileira está atravessando, crise econômica,
crise política, crise também na área da saúde. Enfim, nós estamos vivendo um momento cruciante e precisamos de continuar dando este grito, este brado de alerta. O nosso hino nacional, que nós entoamos, é ou ficar a pátria salva ou morrer pelo Brasil. Esse é o hino da nossa independência. E eu acredito que muitos dos nossos patrícios estão vendo o nosso país nesses dias em que estamos passando, mergulhado num verdadeiro caos em todas as áreas, política, social, econômica, familiar, né? E precisamos de orar, como no início do nosso programa clamamos, mas também darmos o nosso voto de confiança àqueles que querem ver este país voltar à sua vida democrática, porque hoje nós sabemos que estamos vivendo muitas dificuldades, quase não estamos tendo liberdade de expressar os nossos desejos, os nossos sentimentos pátrios, cívico, por conta da situação que nós estamos vivendo nesses dias. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida